Apocalipse capítulo 1. Deixa só os irmãos encontrarem aí, Apocalipse capítulo 1. Irmãos, quem não assistiu a primeira mensagem de Apocalipse, que foi pregado no domingo passado, assista, que é para você ter o entendimento do restante das mensagens. Já está disponível lá no canal. O tema é a revelação de Jesus Cristo. Está lá, tá bom? Foi que foi nos dito semana passada, foi mais um prefácio, não foi isso? Uma introdução longa, profunda, do pano de fundo do livro de Apocalipse. Nós vimos semana passada o destinatário, a mensagem principal do livro, que é Cristo, o Cordeiro de Deus, triunfante e glorificado, não mais ensanguentado na cruz, mas glorificado eternamente. Vimos o destinatário, que foi enviado para quem? Para as igrejas daquela época. Então nós vimos o pano de fundo, o que estava acontecendo na época lá, por que Deus levou João na ilha de Patmos, como isso aconteceu, por que João chegou até a ilha de Patmos. Então tudo isso foi dito na outra mensagem. O porquê que o apóstolo estava lá preso em um lugar muito obscuro, sujo, de criminosos. E também vimos quem eram os imperadores da época que esse livro foi escrito. Quem era o imperador? Domiciano. Flávio Tito Domiciano. Ele era um imperador louco que tomou para si título de ser um Deus. Nós vimos o pano de fundo, que os irmãos estavam sofrendo, morrendo em cruz, sendo queimados, em touro de bronze, sendo queimados, torrados vivos, e nas arenas, sendo mortos pelos leões. Esse foi o pano de fundo que nós vimos no domingo passado. Se eu esqueci alguma coisa, você vai ver lá na primeira pregação que está lá no canal. Irmãos, na sua vida, alguma vez, você já começou uma história com um enredo que parecia mais já o fim? Olha, nós vivemos num século hoje, que para você contar a história de Cristo, você tem que começar mais ou menos já do fim. Porque se você começar do começo, as pessoas acham uma história que meio que, sem sentido, interdiante, uma história que não instiga elas a quererem mais. Então é uma estratégia dos pregadores atuais e de muitos historiadores. É começar a história partindo do fim, porque nós sabemos que o fim sempre é o melhor. E uma vez que ele começa a história partindo do fim, a pessoa fica toda empolgada e ela dá a brecha para que você possa contar o começo, o meio e novamente o fim. Isso é uma estratégia, irmãos, como eu disse, para chamar os ouvintes a se fascinar pela história que você está contando. Ou isso é uma estratégia de pregador? Vamos ser sinceros. Qual é a melhor parte do filme? Todos nós já assistimos um filme, já? Assistimos ainda. Qual é a melhor parte do filme? O final feliz, não é? Não é isso mesmo? O final feliz é a melhor parte do filme. De modo que, se a personagem principal do filme morre no final, o que é que logo nós dizemos com isso? Que esse filme não prestou. O artista do filme, personagem principal, morreu no final, enquanto o vilão ficou vivo. Quem já se revoltou? Eu ficava revoltado. Veja, eu não sei com vocês, mas comigo já aconteceu muitas vezes. Eu ficava revoltado quando o personagem principal do filme, no final, morria. E eu dizia, não, como assim ele morreu? Ele é o herói do filme, ele é o artista, ele tinha que viver, ele não podia morrer. Não é assim no filme? Mas entra tanto na história que acabamos ficando dessa forma. E isso hoje eu vejo como isso fica mais claro para nós. No final, a personagem que você tanto estava admirando, o herói que você queria que vencesse e pegasse o vilão e esmagasse ele, e daí ele perde a batalha e morre, e logo
Logo você diz, como é que um diretor, um produtor tem coragem de fazer um filme ruim desse? Esse filme não presta, o herói morreu no final. Mas realmente, irmão, esses filmes, eles não estavam mesmo, ou melhor, eles não prestavam mesmo, pelo menos para a nossa realidade literal. Ele não nos mudava em nada, mas ao contrário, só fazia aumentar o nosso senso de justiça pecaminoso, de querer ver logo o vilão morto e esmagado. Logo também isso se transmitia para a nossa vida, de modo que, se existisse alguém entre nós, que nós conhecesse, que fazia coisas erradas, como o vilão do filme fazia, logo que dizíamos era, essa pessoa merecia morrer, essa pessoa tem que morrer, e logo nós lembrávamos do filme, só que o filme real, agora é um filme real, e o herói do filme real, tínhamos como os policiais, as autoridades, e logo nós lembrávamos do filme, só que o filme real agora é completamente diferente do filme de ficção científica. E aí nós nos perguntávamos, olhávamos para essas personagens humanas, esses filmes que nós assistíamos, nos levava a ter um senso de justiça diante de vilões que os nossos olhos viam e nós conhecíamos. E o que é que nós dizíamos? Assim como o filme, nós queríamos ver o vilão esmagado, morto. Assim na realidade também, esse filme nos incentivava a dizer, esse homem tem que morrer. Por que a polícia não pega logo esse homem e dá um sumiço nele logo? Porque era assim que nós éramos influenciados através de filmes e novelas, que o vilão sempre tem que morrer. Não é assim? Quem já torceu com o vilão ficar vivo aqui? É muito difícil, irmãos. Todos nós torcíamos. É dificilmente você ouvir alguém dizendo assim, como eu queria que esse vilão mudasse e se tornasse um herói. Não, você não via ninguém dizendo assim. Você via alguém dizendo, pega logo esse vilão e mata ele. Encontra logo esse homem, ele merece a morte. Porque os filmes nos influenciavam a ver que os vilões sempre tinham que morrer e os heróis sempre tinham que se dar bem. Não era assim, irmãos? Qual desses filmes ou novelas que vocês assistiram levou vocês a Deus um dia? Ao contrário, eles nos alienavam cada vez mais de Deus. Ele nos passava uma mensagem, só um instante. Eles nos passavam uma mensagem que cada um de nós deve ter um herói para si. Que devíamos colocar a nossa confiança em um homem, em um governo, em um exército, em um país, em um policial. Porque a única força que esses filmes colocavam diante de nós era a força do homem. Era o que o homem podia fazer, era o que o homem fazia, era a capacidade de estratégia, de perspicácia, de inteligência, de articulação que o homem podia ter. Esse filme sempre foi antropocêntrico. Essa é a realidade do filme. Então esses filmes, a maioria das vezes, ele nos tornava mais antropocêntrico e egocêntrico do que nós já éramos. E por isso, quando os heróis desses filmes morriam, nós ficávamos indignados, porque eram os nossos heróis. Mas sabe qual era a parte do filme que nós nunca observou? É que se esse herói desse filme fosse tão forte, tão bom e tão especial como parecia ser, e como nós imaginávamos que era, até o momento de se decepcionarmos com a sua morte. Mas nós nunca parou para pensar que esses heróis, se eles fossem bons mesmo, eles tinham que ter poder sobre a morte. Jamais eles poderiam ser vencidos por ela. Isso não acontecia, ou melhor, isso acontecia para deixar claro que o homem não pode salvar outro homem. Que o nosso herói nunca esteve entre filmes de ficção científica ou coisa parecida, ou até entre a realidade, seja governo, exército, autoridade policial, aeronáutica, marinha, força nacional. Nosso verdadeiro herói nunca esteve entre esses. O nosso herói
sempre esteve no céu. O nosso herói sempre esteve com Deus. E eu quero lhe contar um filme baseado em fatos reais agora. Vejam, realmente o final do filme muda o contexto da história do filme, mas não mudava o contexto da nossa história, não é? O final do filme mudava todo o contexto do filme. Como, por exemplo, se você estivesse assistindo um filme que fosse muito bom e no final o herói morresse, aquele filme estava sendo muito bom, mas no final ele não prestou mais. Porque o final sempre muda o contexto da história, mas não mudava o nosso contexto. E é por isso que eu digo que só existe um filme da história da humanidade que realmente existiu, um verdadeiro herói. E que a única missão era não mudar o seu próprio contexto, que já estava destinado, mas o contexto de outros. Mas se você quer saber qual é a diferença, a maior distinção realmente do filme do verdadeiro herói para os filmes de ficção científica, é que nos filmes de ficção científica, tudo o que você queria ver era o herói, o artista, no final, matando o vilão, destruindo o vilão. Não era? Pelo menos eu só queria ver o vilão sendo esmagado e morto no final. E quando o herói do filme estava matando o vilão, eu dizia: toma, desgraçado, você teve o final que você merece. Nunca disse isso, não? Quem nunca disse isso, não, irmãos? É exatamente por isso que esse herói, de quem eu quero falar, é diferente de todos os outros. Ele não veio matar os vilões, porque se viesse, todos nós aqui estaríamos mortos. Todos nós éramos os vilões, irmãos, que lutavam contra Deus. Éramos os vilões do mal. E daí surge um herói diferente de todos, com um amor tal sem igual, que não vem para matar os vilões. Ao contrário, ele é o herói que morre pelos vilões. Verdadeiramente, esse é o único herói do verdadeiro e único filme que não mata o vilão, não destrói o vilão, mas no final ele morre pelo vilão, salva o vilão, transforma esse vilão em um herói. Nossa, irmão, esse é o verdadeiro herói, porque esse herói, no terceiro dia, ele ressuscita, vence a morte e está vivo pelos séculos dos séculos. Glória a Deus, glória a Deus. E vai até aquele vilão agora, perdoado por ele, transformado por ele, vivificado por ele, tão transformado que ele passou de vilão a ser um herói agora. Ele não tem mais prazer no mal, ele agora tem prazer em fazer o bem. Ele vai até aquele que era um vilão e mostra que ele é o único e verdadeiro herói invencível. Não tinha aqueles que perdiam no final, não é, dos filmes, e nós ficávamos chateados, revoltados. Pois é, esse herói chega até nós e diz que ele é o único herói invencível, que tem poder sobre a morte, sobre a vida, e mostra que através dele, até um vilão pode ter um final feliz. Nossa, irmão, nós estamos acostumados a ver um vilão tendo um final trágico, horrível. Mas esse herói, ele é diferente. Ele vem e mostra que nele, até um vilão pode ter um final feliz. Então agora, ele pode dizer que aquele vilão, meu servo, não se preocupe mais com o final. Você não vai se decepcionar, porque até do seu final, ou até o seu final, eu já garanti. Não tenha medo mais da morte,
porque até da morte eu sou Senhor. Abre Apocalipse capítulo, versículo 18 aí. Essa é a minha introdução da mensagem de hoje. Apocalipse 1:18. Vamos ver se ele é Senhor da morte mesmo. Apocalipse 1:18 está escrito assim: aquele que vive estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Amém? Irmãos, esse livro narra para nós que o último capítulo da história não será o triunfo do mal, mas a retumbante vitória do Cordeiro de Deus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Irmãos, Cristo veio ao mundo para revelar o Pai, mas em Apocalipse, o Pai é quem revela o Filho. E como é que o Pai revela? Como servo lavando os pés dos discípulos? Pergunta. Como ovelha muda que vai para o matadouro? Como aquele de quem os homens esconderam o rosto? Como aquele que está pregado na cruz? Com o rosto cheio de sangue? Como aquele que tem as mãos atadas aos pés e os pés pregados na cruz? Absolutamente não, irmãos. A revelação do noivo da igreja aqui em Apocalipse pelo Pai é de um Cristo glorioso. Seus cabelos não estão cheios de sangue, mas são alvos como a neve. Leiam comigo aí, por favor, versículo 13. Capítulo 1, versículo 13. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, e com veste talares, e cingido à altura do peito, com uma cinta de couro, a sua cabeça e cabelos eram brancos como alva. Brancos como alva, lã como neve. Seus olhos não estão inchados, mas são como chamas de fogo. Veja o 14 aí. Parte B. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva, lã como neve. Os olhos como chama? Esse é o Cristo que está sendo revelado para nós. Os seus pés não estão apregados numa cruz, mas são semelhantes ao bronze polido. Veja o 15 aí. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado em uma fornalha. Sua voz não está mais rouca, porque a língua está colada ao céu da boca por atordoante sede de muitas, mas a sua voz é voz como de muitas águas. Veja o 15, parte B. Os pés são semelhantes ao bronze polido, como que refinado em uma fornalha. A voz como voz de muitas águas. Suas mãos não estão cheias de pregos, mas ele segura a igreja e a história em suas onipotentes mãos. Veja aí o 16. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto não está mais desfigurado, mas brilha como o sol. A parte final do versículo 16. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. O Pai revela para nós o Cristo glorioso. É outro Cristo. É um Cristo que tem os olhos como chama de fogo, cabelos brancos como neve, pés polidos como bronze, não tem mais coroa de espinho. O Cristo que João está vendo é um Cristo com a coroa de glória. Não é aquele Cristo que estava ensanguentado lá na cruz do Gólgota, mas é um Cristo que as vestes brilham, é mais branca do que a neve.
Irmãos, uma vez que domingo passado ficou claro para nós qual é o tema do livro de Apocalipse, o tema principal, a vitória de Cristo e da sua igreja sobre Satanás e seus seguidores. Foi falado da intenção do livro também. A intenção do livro foi mostrar que as coisas não são como parecem ser. E que o falso profeta, o diabo, o mundo, o anticristo e todos os ímpios perecerão. Mas a igreja, a noiva do Cordeiro, triunfará com Cristo. E que aqui nesse livro, Cristo é sempre apresentado como vencedor e conquistador. O destinatário do livro foi inicialmente direcionado aos crentes, como foi falado no domingo, que estava suportando o martírio na época do apóstolo João. Grandes perseguições dos primeiros séculos pelos imperadores maquiavélicos. Agora, irmãos, atenção, igreja, entraremos nos portões celestiais da palavra de Deus. Entraremos agora nas partes cruciais do filme do herói. O herói está aqui. E olhe bem como você vai se comportar diante dele. Vamos para o versículo 4 agora. E eu vou pregar expositivamente. Capítulo 1, versículo 4. Apocalipse capítulo 1, versículo 4 está escrito assim: João e as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Essa é a primeira mensagem que João está transmitindo para os irmãos lá da igreja de Apocalipse. Irmãos, aqui no versículo 4, eu tinha dito semana passada que nós ia pregar expositivamente. Hoje eu começo a pregação expositivamente do livro de Apocalipse. Vou expor aqui esses versículos iniciais. Esse versículo que você acabou de ler aqui, nós temos uma saudação consoladora. É isso que nós temos aí no primeiro versículo 4 do livro do Apocalipse, uma saudação consoladora. O livro traz uma saudação de encorajamento, como você está vendo aí, e não de medo. Olha lá, João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outro, da parte de quem? Da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Então o que nós estamos vendo aqui? Uma mensagem, uma saudação consoladora. O livro traz uma saudação de encorajamento e não de medo. Graça e paz. Perceba que a saudação não é de terror, mas de doçura e de encorajamento. Há uma igreja que estava passando pelo quê? Você já sabe o pano de fundo dessa igreja. Entenda, irmão. Não tire da sua mente o pano de fundo dessa igreja. Porque se você tirar da sua mente o pano de fundo dessa igreja, você não vai entender a mensagem. Lembre que o pano de fundo dessa igreja é que eles estão sendo perseguidos, expoliados e mortos. Perdendo seus bens, perdendo seus direitos, sendo jogados nos coliseus para ser comido pelos leões vivos, sendo mortos, assados no boi de bronze e sendo mortos em cruz, queimados. Esse é o pano de fundo na época em que esse livro foi escrito. Se você assim tiver com isso na mente, você vai entender por que essa mensagem de paz foi enviada da parte de Deus para os irmãos. Você vai entender que essa igreja, ela precisava, uma igreja que está passando pelo martírio, precisa de uma mensagem doce e de encorajamento. Uma igreja que estava passando pelo vale da sombra da morte. O que é enviado a essa igreja? Graça e paz. São enviadas à igreja pela Trindade Santa. Eu não sei se você observou aí, mas é a Trindade que está enviando a graça e paz. Olha lá, vamos de novo. Da parte dos 7 espíritos, daquele que era, que é e que há de vir. Dos 7 espíritos de Deus, de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Trindade. A pessoa do Pai, você está vendo aí. A pessoa do Filho, você está vendo aí. E a pessoa do Espírito. Então a graça consoladora
consoladora que está sendo enviada à igreja do Apocalipse é da parte da Trindade Santa, mostrando para nós que o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito estão completamente no controle da história da humanidade. É isso que essas primeiras partes aqui João quer mostrar para a sua igreja. Em um tempo de sombras e provas que a igreja estava enfrentando, eles enviam à igreja a sua graça e a sua paz. Irmãos, quando o nosso coração está atribulado, angustiado, com medo, do que é que ele precisa? De paz. Você entende isso? E é exatamente o contexto dos irmãos aqui. E Deus enviou, em tempo de sombras e provas que a igreja estava enfrentando, foi enviado a essa igreja graça e paz. Graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte do sete Espírito que se acha diante do seu trono. Versículo 5, vamos lá. Da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Irmãos, o versículo 5 é para identificarmos como a igreja, olhe bem para cá e preste atenção, porque senão você não vai entender. O versículo 5 do livro de Apocalipse é para identificarmos como a igreja deve ver o seu noivo. João sabe que a igreja está sofrendo martírio, expolio, perseguição e morte. O que é que ele envia para a igreja? O que é que o anjo do Senhor revela e manda João enviar? Graça e paz. Era o que os irmãos precisavam lá. Mas no versículo 5, João quer que nós identificamos, quer que a igreja identifique o Cristo como seu noivo. Qual é o seu perfil? Quais são os seus títulos? E qual é o perfil do nosso verdadeiro e único herói? O apóstolo João menciona 3 títulos gloriosos a Jesus. Aí, nesse texto que você está. Em primeiro lugar, como nós estamos vendo aqui no versículo 5, ele é revelado como a fiel testemunha. Vamos lá, versículo 5 de novo. João agora quer que você, eu, os irmãos de lá, conheça o seu noivo, as características dele, os títulos dele. E ele começa a trazer 3 figuras para nós. A primeira é a fiel testemunha. Isso deixa claro para nós, irmãos, que Jesus foi fiel durante todo o seu ministério. João está querendo, quando ele diz que Jesus foi a fiel testemunha, ele está mostrando para nós a fidelidade do Filho para com o ministério do Pai, a aceitação do Filho para com a missão que foi entregada pelo Pai. Jesus em nenhum momento nenhum retrocedeu da cruz, desistiu da cruz, desistiu de nós. Não, em todo momento ele estava firme. E quando ele orou no Getsêmani dizendo: Pai, se possível, ele não disse passe, ele disse: se possível, passe de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Isso mostra para nós que Jesus veio testemunhar a vontade do Pai. Jesus veio revelar à igreja a vontade do Pai. E a vontade do Pai era que ele fosse morto, crucificado e ressuscitasse ao terceiro dia. Por isso, João está dizendo aqui que ele é a fiel testemunha, porque ele foi fiel durante todo o seu ministério. Nunca deixou de testemunhar sobre o Pai. Mesmo na hora do sofrimento e da morte, como profeta, ele veio para revelar o Pai. E ele disse: eu vim para fazer a vontade do meu Pai. E por isso, João chama de fiel testemunha. O segundo perfil e o título que João menciona é o primogênito dos mortos. Leiam comigo, por favor. Fiel testemunha, o primogênito dos mortos.
O que é que João está querendo falar aqui nesse texto? Quando ele diz que Jesus é o primogênito dos mortos. Irmão, João está querendo nos mostrar que ele, Cristo, o Senhor, ele foi o primeiro a ressuscitar. Quando a Bíblia diz que Jesus é o primogênito dentre os mortos, ele foi o primeiro a ressuscitar em glória. Tá? Por isso que a Bíblia está dizendo aqui, testemunha fiel e primogênito dos mortos. A Bíblia está nos ensinando que o Filho de Deus, o Cristo ressurreto, ele foi o primeiro a ressuscitar em glória, e ele está vivo para sempre, pelos séculos dos séculos. Ele é o primogênito porque ele é o primeiro da fila, e nós vemos e vamos logo atrás dele. Jesus matou a morte, ele venceu o nosso último inimigo. Nós vimos isso agora na Bíblia, em 1 Coríntios 15, 53. Então, irmãos, uma igreja enfrentando o martírio, que está sendo perseguida e morta, precisa saber que o seu Deus venceu o poder da morte. Você entende isso? Uma igreja que está sendo perseguida e morta precisa ouvir que o seu Deus já venceu a morte. E é isso que João está querendo dizer quando ele diz que ele é o primogênito dos mortos. A noiva do Cordeiro não tem mais a morte à sua frente, mas atrás de si. Como sacerdote, Cristo veio ao mundo para fazer o sacrifício perfeito e para ser a oferta perfeita por nós. E é por isso que ele é o primogênito dos mortos. O terceiro perfil e título que João menciona a Jesus é revelado como soberano dos reis da terra. Leia comigo aí. Testemunha, fiel testemunha, primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra. Irmãos, você se lembra que eu disse semana passada que o livro do Apocalipse foi escrito para mostrar que as coisas não são como parecem ser. Que Apocalipse foi escrito para mostrar exatamente que o que os irmãos estavam passando, que aquele fogo da perseguição, que a ideia que os irmãos estavam levantando no meio da igreja não era o que parecia ser. E o que é que estava parecendo ser lá nos primeiros séculos? Que quem estava no controle do mundo era quem? O homem. Flávio, Titus, Domiciano. Aí João vem e escreve que para os irmãos que Jesus é soberano dos reis da terra. Eu quero fazer você entender que cada declaração de João é exatamente diante do contexto que eles estavam vivendo. Se tinha lá algo trufo, que na cabeça dos irmãos estava aparecendo algo que realmente não era, o que estava acontecendo lá? Tinha alguns irmãos pensando que por Domiciano está matando, destruindo, espoliando, prendendo os crentes sem acontecer nada. Vinha a falsa e errônea ideia que Domiciano é que estava no controle da terra, que o homem é que estava no controle da terra. Quando João escreve que ele é o soberano dos reis da terra, é para mostrar para os irmãos lá que a coisa não era como parecia ser. João está querendo mostrar à igreja que a igreja precisa ver Jesus como presidente dos presidentes. João estava querendo transmitir e passar para a igreja que a igreja precisa ver Jesus como aquele diante de quem todos os poderosos vão se dobrar. Glória a Deus. João, com essa declaração, está deixando claro que Jesus está acima de Roma e dos seus imperadores de Roma. Ele está acima dos impérios, das nações soberbas, dos reis da terra, dos presidentes que ostentam riqueza e poder. Como rei dos reis, ele veio para estabelecer o seu reino, que jamais terá fim. Glória a Deus, aleluia. É isso que João está mostrando para nós aqui, quando ele diz que ele é o soberano dos reis da terra. Não parecia que Domiciano estava no controle?
Aí João vem e diz assim, não. Cristo é o soberano dos reis da terra. Então, por mais que pareça, não é. Ele é o Senhor dos senhores. Senhor de toda a terra. Essa é a primeira ideia das 3 características que João menciona. Mas depois que ele fala sobre a fiel testemunha, primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, vem uma declaração amorosa para nós. Você pode ler aí? Aquele que nos ama. Aí tá, amor? Ama, né? Aquele que nos ama. Depois de consolar a igreja, dizendo, ele é a fiel testemunha, ele testemunhou do Pai, ele é o primogênito, ele ressuscitou e venceu o nosso pior inimigo, a morte. Depois de dizer, não é domiciliano que está no controle da terra, ele é Senhor dos senhores, ele é o rei de toda a terra. Agora, olha se João quer consolar essa igreja. Aquele que nos ama. Oh, irmãos, uma igreja perseguida, espoliada, olha se você concorda comigo, martirizada, precisava ou não, mais do que nunca, saber que o soberano dos reis da terra os ama. Eles precisavam ouvir que eles são amados. É preciso ouvir que eles precisavam ouvir que ele nos libertou. Continue aí. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Até aí. A igreja precisava ouvir que ela é amada. Porque veja bem, irmão, mais uma vez eu vou voltar ao pano de fundo para você entender. Por que João está dizendo que ele nos ama? Porque às vezes no sofrimento pessoas começam a pensar o quê? Que Deus não me ama mais, que Deus esqueceu de mim. João, sabendo disso, que o fogo era ferrenho, não só escreveu que Deus está no controle, que assim como ele venceu a morte, nós vamos vencer, que ele é a fiel testemunha, ele também escreveu, ei, mesmo você passando por o que está passando, vocês são amados. Ele ama vocês. Ei, o fato de vocês estão sendo espoliados, perseguidos, martirizados, não quer dizer que o amor de Deus se afastou de vocês. Aleluia. É isso que João está dizendo para a igreja. Vocês são amados. Está vendo que cada mensagem tinha um porquê lá? Tinha um pano de fundo. Então ele continua dizendo, aquele que nos libertou dos nossos pecados para um propósito glorioso, como diz aí o verso 6. João diz, aquele que redimiu o pecado de vocês. É como que João, irmãos, veja bem, como não? João alguns chamam o teólogo João. Ele estava querendo mostrar para a igreja, quando ele diz assim, aquele que nos ama, e depois aquele que nos libertou dos nossos pecados, lembrando que se ele nos libertou dos nossos pecados, justificou, comprou para ele um povo, ele vai abandonar esse povo? Essa é a ideia que João quer. Ele comprou, ele libertou vocês. Vocês acham mesmo que ele libertou vocês para deixar vocês agora sozinhos? Sem um pai? Em um barco à deriva? Não! Por isso João faz questão de lembrar. Ele libertou vocês. Ele nos libertou dos nossos pecados. E agora no versículo 6. Qual é a lembrança de João? E nos constituiu, leia comigo por favor. E nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus. Até aí. Está vendo, irmãos? João vem lembrar os irmãos por que nós somos perdoados, chamados, santificados, separados. Ele nos libertou. Para quê? Para reino e sacerdote. Com essa declaração, João mostra para nós e para eles lá, que coletivamente, escute isso, com essa declaração aqui, reino e sacerdote. João estava mostrando para os irmãos da época, e está mostrando para nós aqui também, que coletivamente nós desfrutamos já do governo de Deus. E como sacerdote, temos acesso íntimo à sua gloriosa presença. É isso que João está dizendo aqui quando ele diz que ele nos constituiu reinos e sacerdotes. Reino, porque mesmo aqui ainda, nós já desfrutamos de uma parte do seu reino, uma parte do seu governo. Sacerdote,
Porque nós temos o direito íntimo de estar, de se chegar à sua gloriosa presença. Como todos aqui sabem, quem é que podia fazer só isso no Antigo Testamento? O sacerdote. Só o sacerdote podia entrar no Santo do Santo, onde estava a arca, passar o véu, só ele. Aí, quando a Bíblia diz assim, que ele nos fez sacerdote, a ideia é exatamente para dizer que agora nós podemos entrar lá onde está a arca, a presença dele, no Santo dos Santos. Ele permitiu isso. Que lembranças gloriosas, irmãos. Que refrigério para a alma de qualquer crente que esteja passando por o que esses irmãos estavam passando. Não foi um simples consolo, não. Foi o consolo que eles precisavam. Talvez o que você também precisa hoje. Porque a palavra de Deus é atual e oportuna. João, irmãos, tratou de uma forma assim espetacular. Lembre, ele vos ama. Depois, ele vos libertou. Depois, para que vocês sejam reinos e sacerdotes. Vocês acham mesmo que vocês estão abandonados aí? Ele salvou vocês para que vocês morem com Ele, para que vocês entrem na presença dEle, para que vocês ofereçam sacrifícios e ações de graça a Ele. Mostra para nós, irmãos, que como sacerdote, de uma forma ainda incompleta, já reinamos com Ele, mas no futuro reinaremos com Ele de uma forma completa, eterna e absoluta. Por isso está aqui a palavra reino e sacerdote. Lembre, a igreja já reina com o Senhor. Eu falei domingo que eu ia falar sobre as 3 teorias de interpretação do livro de Apocalipse: o pós-milenismo, o pré-milenismo e o amilenismo. Não vai ser hoje ainda, vai ficar para a próxima pregação, porque não vai haver tempo. Mas eu prometo que domingo que vem eu vou iniciar já falando sobre essas 3 teorias, que é muito significante para nós sabermos: pós-milenismo, pré-milenismo e amilenismo. O amilenismo, desde já eu quero dizer, é o que a nossa igreja crê, que nós já estamos desfrutando do milênio. Cristo já está reinando e nós, em parte, já estamos reinando com Ele. Mas no futuro, reinaremos com Ele de uma forma completa, eterna e absoluta. Por isso a palavra reino e sacerdote. Agora, irmãos, quando João vê a glória do noivo, ele tem uma reação que nós também deveríamos ter. Ele prorrompe em uma doxologia. De novo, aí mesmo no texto, está acontecendo isso que eu estou falando aqui. Quando João vê a glória do noivo, ele tem uma reação que nós devemos também ter. Ele prorrompe em uma doxologia suprema diante da suprema glória de Cristo. E ele se encanta com Cristo que lhe é revelado. O seu coração se derrama em adoração. Veja comigo isso aí. Versículo 6, completo. E nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus. Agora, e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém? Irmãos, deixa eu explicar isso aqui. É como que o apóstolo João esteja vendo as revelações, escrevendo, vendo, escrevendo. De repente ele diz assim: não, peraí, Pai, eu preciso parar para adorar esse Deus. Você entende? Ele está no céu aqui, e tudo que ele está escrevendo, ele está vendo. Mas parece que chega uma hora que o rumo muda, e ele nos vem com a doxologia. Ele prorrompe um momento, e talvez diz para ele assim: eu preciso parar um momento sequer para adorar aquele que vive eternamente. E é por isso que você vê essa pausa aqui em doxologia, quando ele para e diz: a glória a Ele, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. É exatamente o que nós devemos fazer diante de coisas tão gloriosas que foi feita por nós. A sua vida deve ser um louvor para Deus. O seu caminhar
deve ser um louvor para Deus. A sua atitude deve ser um louvor para Deus, por tudo que Ele já fez por nós. Devemos imitar João nisso. Por que João parou? Por que João prorrompe e entra com a doxologia? Porque ele não aguentou. Ele disse: chega, para, eu preciso louvar esse Deus. É coisas maravilhosas demais para mim. Então ele começa a louvar ao Senhor. Nós não temos motivo para isso também, não? Com certeza. Então faça, louve, glorifique, viva para a glória dele. João adorou o primogênito dos mortos. Devemos imitar isso aqui na terra também. Irmãos, devemos admitir que a terra é um lugar de muitas maravilhas, que contém assim muitas coisas esplendosas e lindas de se ver. E os seus encantos por vezes são irresistíveis, mas nada pode se comparar com o que João está vendo aqui, diante da glória de Deus. Vamos para a parte final do texto. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão, e sobre ele certamente. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Aquela história de arrebatamento secreto não é verdade, tá? Que quando alguém for arrebatado, vai ser secreto, ninguém vai ver você sendo arrebatado, vai ser no invisível. Se você aprendeu assim, acredite não, tá? Todo olho verá. Quando ele rasgar o céu do Oriente até o Ocidente, a Bíblia diz que todo olho da face da terra vai ver ele vindo em glória. Mas para que isso fique claro, vamos ver esse acontecimento aqui, né, apocalíptico, escatológico, acontecendo lá em Mateus, capítulo de número 25. É mais ou menos isso. Se você leu aí, todos os povos da terra se lamentarão, e sobre ele certamente. Amém. Vamos lá. Não vai ser um arrebatamento secreto, não. Mateus 24, 29. Esse texto aqui, se você vai perceber que o texto do Apocalipse é quase igual. As declarações que você viu lá, você vai ver também aqui. Porque todos dois são apocalípticos. Esse texto que você está lendo aí é um texto escatológico e apocalíptico. Ele fala do fim, das coisas que breve irão acontecer. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. Prestou atenção aí? Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. Então você vai passar pela tribulação, tá? Não fica acreditando nas pessoas que dizem que você vai ser arrebatada antes, né? Como é bom ouvir isso. Não, calma, irmão. Você vai ser arrebatado antes. Não. Você vai estar lá quando a tribulação estiver acontecendo. Logo em seguida. Não foi antes. Quando a tribulação está acontecendo, é que ele vem. No meio, num determinado período que ninguém sabe dizer, a hora e a data, dentro da tribulação ele vem. Mas é depois dela. É logo em seguida, não é antes não. Antes, ninguém é arrebatado daqui da terra. Ninguém. Nenhuma igreja sobe até que o anticristo se levante e persiga a todos nós. Nenhuma igreja vai ser arrebatada antes que isso aconteça. Olha o que a Bíblia diz. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então, agora, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão. Nós vimos isso agora em Apocalipse, não foi? E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Todo olho vai ver, irmão. Todo olho verá. Sabe qual é a parte que preocupa o ímpio que não creu em Cristo e não mudou a vida ainda? A qual, pastor? Eles vão se lamentar. Sabe que tipo de lamento é esse aqui? Por que eu não criei? Por que eu não me arrependi?
Por que eu não mudei? Por que eu continuei vivendo essa vida de pecado? Ele voltou, ele está aqui e eu serei condenado. É esse o lamento que vai ver. Por isso você está vendo aqui, e os povos se lamentarão. Vai ser o tipo de lamento mais horroroso que a humanidade vai ter que saborear. Vai ser o lamento da eternidade do inferno. Porque por mais que eles digam, por que eu não criei? Eles estão subindo, o povo que eu via, que eu era chamado a crer, a ser igual a eles. Eles estão sendo salvos e eu estou aqui. Mas isso não vai mudar o rumo deles. O Cordeiro não vai ter misericórdia deles. A misericórdia é agora. Há um rio de misericórdia transbordando em cada coração aqui, espiritual. Não espere o final. Não espere o céu se rasgar do oriente ao ocidente. Não espere aparecer no céu o sinal do Filho do Homem. Não espere isso acontecer. Porque quando isso acontecer, se você não creu, não crerá mais. É o que a Bíblia está dizendo aqui. Todos se lamentarão. Todos. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. O que vai ter de lamento, irmãos, naquele dia, eu acredito não, eu tenho por certo, porque está dentro do contexto aí, vai ser um lamento semelhante ao dia de Noé, e é por isso que Jesus está no mesmo contexto aí. É só você olhar para o versículo 38 e você vai ver ele falando de Noé, porque o contexto do lamento vai ser semelhante ao dia de Noé. Noé pregou, passou-se 10, 20, 30, 40, 50, 100 anos e ninguém creu. A Bíblia diz que Noé entrou na arca depois de 100 anos, com 600 anos. Quando Deus chamou o povo, Noé tinha 500. Quando Deus enviou o dilúvio, Noé tinha 600. 100 anos de misericórdia. Aqueles 100 anos de misericórdia é o tempo que você está tendo hoje de crer, de não esperar o sinal do Filho do Homem aparecer para você se arrepender. Porque se você for fazer igual o povo de Noé, de querer crer quando o primeiro pingo de chuva bater em sua testa, vai ser tarde demais. Aquele povo pagou para ver. Eles esperaram a chuva cair e zombava de Noé. Sabe por quê, irmãos? Imagine só, uma geração inteira só foi salvo 8 pessoas. Como assim? Como assim uma geração inteira só foi salvo outras pessoas? Eu só acredito em uma possibilidade para isso acontecer. Incredulidade que passou de pais para filhos. Uma geração não cria e passava a incredulidade para outra geração. Como assim? O pai ia ver lá Noé apregando lá os pregos na madeira, fazendo a arca, e dizia: esse cara está doido, nunca choveu, não é agora que vai chover. E dizia: filho, não chegue perto daquele homem, nunca acredite em suas palavras, porque ele está doido, ele já fala coisas com coisas, ele está dizendo que vai chover, nunca choveu. Então isso passou de geração a geração, de modo que ao completar o tempo determinado de Deus enviar o dilúvio, eu tenho por certo que quando a arca fechou, a ficha deles caíram. Quando a água caiu, a ficha deles caíram. E eles correram para a arca. Eles bateram na arca. Noé, abre. Meu filho, minha mãe, minha esposa, iremos morrer, Noé. A água está subindo, Noé. Abre. Por que eu sei disso? Porque o nosso Deus fechou a arca por fora. Por que Deus fechou a arca por fora? Porque ele sabia que quando o povo começasse a bater, Noé talvez fosse abrir. Mas quando Deus fecha a arca por fora, ele está dizendo algo para nós. Ele está dizendo algo para aquele povo também. Eu dei 100 anos de misericórdia, vocês não quis. Só agora que viu o sinal que é crer, acabou a minha misericórdia para vocês. Quando Jesus voltar aqui e o sinal dele aparecer no céu, não vai haver tempo de ninguém crer mais. E assim como a arca se fechou, os céus se fechará para aqueles que não creram no seu nome. Mas olha o que vai acontecer com Salmos 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta,
os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidades dos céus. Amém? Esse é o fim glorioso dos salvos. Nós seremos recolhidos, chamados, levados até Ele, gloriosamente. Volte para lá, para Apocalipse. Versículo 8. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém, igreja? Alfa, primeira letra do alfabeto hebraico. Ômega, última letra do alfabeto grego. Com isso ele está dizendo assim: eu sou Deus no passado, no presente e no futuro. Eu cuidei do passado de vocês, cuido do presente de vocês e garanti o futuro de vocês. Amém, irmãos? É isso que ele está dizendo para nós aqui. Aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Irmãos, diante disso, não devemos e não temos que esmorecer a caminho de Sião. Porque agora, esse final verdadeiramente feliz, ele é real. Não é igual aqueles filmes que nós assistíamos lá, que era só uma ficção, um filme, um conto. O nosso herói não só nos salvou, transformou em heróis de Deus, como também nos ama e preparou uma casa real, eterna para nós. Glória a Deus. Então esse deve ser o nosso desejo, a nossa maior perspectiva. Por mais que estejamos ainda aqui nessa terra, devemos desejar morar com o nosso herói eternamente. Não esmorecemos até chegarmos em Sião. Ao contrário, livros como esse aqui, que está aberto na sua mão, que contém maravilhas inefáveis como essas, eles existem exatamente para nos trazer convicção plena e absoluta que um reino está nos esperando e que há uma casa gloriosa, eterna para nós. Que maravilha, irmãos. Que maravilha. Coisas como essa nos prepara a igreja para tirarmos das fraquezas força aqui na terra. Não nos amedrontamos com a noite mais escura, irmãos, pois a última vigília logo passará, e o sol da justiça, o Senhor Jesus, logo brilhará sobre os nossos rostos, porque está escrito: não haverá mais noite, nem precisa eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém. Apocalipse capítulo 22, versículo 5. É isso. E a pergunta que eu quero fazer a você agora é: isso mexe com você? Isso mexe com o seu coração? Meu irmão, você anseia por isso? É para isso que você vive? É para essa eternidade gloriosa que você vive? É isso que lhe deixa mais feliz aqui nessa terra? É essa perspectiva que torna você cada vez mais alegre, feliz, encorajado, entusiasmado e forte? Glória a Deus. Ou você tem outras alegrias aqui nessa terra, de tal modo que tome o seu coração, ao ponto de fazer que os seus olhos olhem para essas coisas gloriosas aqui que eu acabei de falar, como algo pequeno, simples, normal e comum. Cuidado, meu irmão e minha irmã, com aquilo que o seu tesouro, com aquilo que é o seu tesouro aqui na terra, com aquilo que você mais deseja, busca, anseia aqui na terra. Você é até livre
para desejar outras coisas aqui na terra que sejam lícitas, mas que essas coisas não estejam no lugar da adoração, da fidelidade, da prática, da obediência e do amor a Cristo. Glória a Deus. Que essas coisas não estejam no lugar do desejo principal que o nosso coração deve desejar, que é morar e estar logo com o nosso Senhor na casa que nos foi preparada para nós na glória eterna antes da fundação do mundo. Porque está escrito: onde estiver o teu tesouro, aí estará o seu coração. Mateus capítulo 6, versículo 21. Se a perspectiva da morada eterna em Sião, se a casa do reino celestial que nos foi preparada, se os novos céus e a nova terra, o lugar perfeito, onde não habita injustiça, não é o que mais mexe com você, essas coisas gloriosas não mudem nada a perspectiva de você viver nessa terra, olhar as coisas nessa terra. Se os seus olhos brilham mais com os deleites e os prazeres daqui dessa terra, ao mesmo tempo ele despreza as inefáveis e incomparáveis glórias e riquezas do céu. Se o seu coração não se enche de gozo e alegria, paz, felicidade e esperança ao ouvir que um dia estaremos com o nosso herói, o Cordeiro, e nós o serviremos, contemplaremos a sua face, na fronte estará o nome dele, e não haverá mais noite, e nem precisamos mais de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre nós, e reinaremos pelos séculos dos séculos com ele. Se isso não mexe com você, saber dessa perspectiva grandiosa, esplendosa, celestial, não muda a sua forma de viver na terra, escute, parece ser uma prova muito evidente que você não pertence de fato a esse glorioso lugar. Vou repetir isso aqui. Se isso que eu acabei de falar aqui, perspectiva da glória eterna, reino celestial, morada nos céus, não mexe com você, não muda a sua forma de viver, de pensar e de agir, parece ser uma prova muito evidente que você não pertence de fato a esse glorioso lugar. Porque você não vive para ele, não está caminhando em direção a ele. Eu afirmo que dificilmente alguém que vive assim vai entrar nos portais eternos do Rei da Glória. Até porque ele nunca desejou entrar, nunca esperou entrar, nunca caminhou sequer na direção dos portais eternos do Rei da Glória. Então, não seria justo, no final da sua vida, após a sua morte, chegasse tal pessoa diante dos portais do Rei da Glória, como um estranho, reivindicar um lugar nessa morada. Sendo que, enquanto na terra vivo, ela nunca reconheceu, se humilhou, adorou, serviu, se submeteu e obedeceu ao Rei da Glória, ao dono da morada. Por isso que eu digo, mesmo diante dos portais eternos da glória do céu, ainda ali haverá um caminho para o inferno. E mesmo diante da glória, diante dos portais celestes, ainda ali haverá um caminho para o inferno. Mas para aqueles que anseia, deseja, espera, caminha em direção aos portais eternos do Rei da Glória, não se desespere, cristão. Não se desespere na jornada. Logo chegará o fim. Mais alguns passos e já avistaremos nos portais de Jerusalém celeste o meigo e amoroso Salvador eterno, o Rei da Glória. Amém? Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé, vamos louvar ao Senhor. É no quadradinho assim. Por cima, né?